Bem-vindos ao primeiro episódio da RP Voices. Meu nome é Michelle Nhapombe. Hoje a RP Talks recebe uma mulher que tem inspirado gerações de comunicadores. Docente, mentora e profissional apaixonada pela área. Ela vive a comunicação não só como teoria, mas como prática transformadora. É uma honra recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Vânia Tempo. Trata por Vânia Tempo, docente ou profissional. Como é que prefere? Vânia. Seja muito bem-vinda, Vânia. Pode se apresentar? Meu nome é Vânia, eu sou formada em Relações Públicas, eu sou feita de Relações Públicas, na verdade, porque eu fiz o meu ensino médio em Relações Públicas, na Escola de Jornalismo, fiz o ensino superior em Relações Públicas, na Escola Superior de Jornalismo, dou aulas de Relações Públicas na Escola Superior de Jornalismo. Estou a fazer uma outra formação acadêmica na área de comunicação organizacional. Então, eu vivo, de facto, a comunicação em todos os sentidos da vida. Pois então, já viram que ela é uma autêntica comunicação em pessoa. Bom, hoje estamos aqui para falar das relações públicas, entre a teoria e a prática. Como viver relações públicas em Moçambique. Se pudesse descrever o que é fazer relações públicas em uma palavra, qual seria e por quê? Em uma palavra, eu diria, em uma não, mas em duas: gestão de relacionamentos. Relações públicas é gerir relacionamentos, engajamento de pessoas para uma ideia, para uma marca, para um serviço, para uma atividade, para um propósito. Então, em duas palavras, relações públicas para mim é gestão de relacionamentos. Gestão de relacionamentos. Como é que começa a sua relação com as relações públicas? Bem, é uma história um pouco complicada. O que aconteceu? Eu fiz a 12ª e nem terminei em Ciências B. Ciências B, estou a falar de Ciências com Biologia, na Escola Secundária da Lhanguene. Só que eu não cheguei a terminar, como eu disse anteriormente, o nível médio em Ciências com Biologia, porque eu chumbei 4 vezes Química e Matemática. No desespero, eu me inscrevi para o Instituto Comercial, inscrevi-me também para a Escola de Jornalismo e ainda me alistei para ir ao serviço militar obrigatório de forma voluntária. Fiz os 3 exames para o centro de recrutamento e fui aprovada nas 3. Quando saiu o resultado da Escola de Jornalismo que eu tinha aprovado para o curso de Relações Públicas, foi uma espécie de alívio. Não tinha que ir nem à tropa e nem fazer contas, porque na verdade eu já tinha uma história negativa, uma história de terror com ciências contábeis, com a matemática, com a física, que são ciências exatas. Quando eu me inscrevo para a Escola de Jornalismo, também foi curioso, porque eu nem sabia sequer o que é o curso de Relações Públicas. Tinha lá 3 cursos: curso de Jornalismo, curso de Publicidade e Marketing e curso de Relações Públicas. Eu disse, eu não quero aparecer na televisão, eu não quero ser jornalista. E também dizia que eu não quero aparecer nos outdoors, porque para mim, publicidade, curso de Publicidade e Marketing, era só e somente aparecer nos outdoors, nos anúncios publicitários. Então eu disse, curso de Relações Públicas. Relações Públicas deve ser alguma coisa relacionada com trabalhar com pessoas, gerir pessoas. Se é Relações Públicas, está relacionado com o público. Eu até cheguei em algum momento a pensar que fosse atendimento ao público. E até é, mas não necessariamente. Sim. Então, à medida que o curso foi desenrolando, eu comecei a sentir paixão pela área, particularmente quando começaram as disciplinas práticas. De tal forma que existem disciplinas no curso, nos 2 cursos de Publicidade e de Relações Públicas, que se cruzam, mas são divididas de acordo com a especificidade de cada curso. E eu frequentava as disciplinas do meu curso, que era Relações Públicas, e também frequentava as disciplinas práticas do curso de Publicidade e Marketing, mesmo por curiosidade, porque até nem tinha efeitos avaliativos no meu desempenho como estudante. Então, fiz o curso de Relações Públicas, terminei e fui estagiar numa fundação, que é a Fundação Lourdes Mutola.
Na Fundação Lourdes Mutola, eu fui trabalhar com públicos. Por quê? Fui escalada para trabalhar no projeto de criação da biografia da Lourdes Mutola. Então, qual era a minha principal tarefa nesta atividade? Era fazer coleta de todos os materiais que foram produzidos sobre a história da Lourdes enquanto atleta e realizar entrevistas, dinâmicas de grupo e diálogos com pessoas que tiveram contato com a atleta. Então eu comecei a perceber que relações públicas não é tão somente ficar numa caixa presa a criar estratégias de comunicação, mas era gerir relacionamentos, que fica complexa mesmo pela natureza do ser humano. Sim, então, pelo que percebi, não teve influências pessoais ou profissionais que a levaram para fazer esse curso de Relações Públicas? Não tive influências pessoais, de parentes. Apenas devo frisar um amigo meu e vizinho de infância, quando viu o meu desespero de tanto chumbar várias vezes, indicou-me a escola de jornalismo. Vai se inscrever na escola de jornalismo, talvez consigas encontrar o que tu gostas. Sim. Então, ele só me recomendou o lugar, mas não me recomendou um curso. Então, fui descobrir sozinha que, afinal, existe uma outra vida para além das outras profissões tradicionais. Prontos. Indo já para a área de docente, que diferenças vê, que diferenças nota entre o que se ensina e o que se vive no campo? Uma boa questão. Uma indicação que nós temos, eu em particular tenho dado aos meus estudantes, que em algumas situações eles até ficam assustados, é que eu sempre costumo dizer que no campo profissional ninguém lhe vai pedir para fazer citação, nem APA nem ABNT. Então, o que nós aprendemos na sala de aula, no campo teórico, são ferramentas que vão estruturar o nosso pensamento, que vão despoletar a nossa competência. E quando vamos ao campo, temos que transformar aquele conhecimento teórico em conhecimento prático. Porque a realidade das organizações é diferente da realidade que é colocada na fórmula muito bonita pelos autores. Existem vicissitudes de cada um dos contextos profissionais. É preciso que o profissional de comunicação saiba fazer esta conexão entre a teoria e a prática. Enquanto professora, tenho me esforçado para trazer estas duas componentes para a sala de aulas. Ensinar ou mediar o conhecimento teórico através das várias teorias, postulados, dimensões da comunicação, abordagens de diferentes autores e o que é que nós temos no mercado. Por isso é que nós temos trabalhos práticos que os estudantes realizam com instituições ou movimentos ou individualidades concretas para perceber como é que nós estamos a formar ou a formatar ou a construir este futuro profissional. Então ele vai para o campo, vai experimentar o lado profissional, que é para voltar à academia e ajustar o conhecimento teórico ao conhecimento prático. Sim, então, estando no campo, quais são as competências importantes, vamos dizer assim, que os jovens devem adaptar para se fazerem ver no campo profissional? Em relações públicas, nós ensinamos teorias. A diferença entre os laboratórios de comunicação e os laboratórios de outras ciências exatas, como, por exemplo, a medicina, a agronomia, é que às vezes nós não usamos instrumentos tangíveis. Exatamente. Os nossos instrumentos são instrumentos intangíveis, são técnicas, são estratégias. Então, para que este profissional adquira competências, atitudes e habilidades-chave para ser um profissional aceito e competente no mercado, é preciso que ele, para além do que aprende na sala de aulas, também se esforçar por agregar outros valores que não vai encontrar no local de formação. O professor ou a professora, eu no caso, ensino 1 mais 1 é igual a 2.
Mas existem várias outras formas para chegarmos até o 2. E estas formas, às vezes, não são encontradas na sala de aulas. Eu costumo sempre referenciar e repisar que cada estudante tem suas habilidades e competências natas, particulares. Isso. Temos estudantes que têm boa redação, temos estudantes que têm boa criatividade, temos estudantes que têm boa leitura de cenários, temos estudantes que têm olho clínico para detectar anomalias no processo comunicativo. Então, cada um deve desenvolver com mais astúcia aqueles aspectos que entende que são importantes para a sua formação enquanto profissional. Porque o campo de comunicação, o campo de relações públicas é um campo vasto, com N possibilidades. Então, se nós nos formamos em relações públicas, vamos ter que frequentar lugares. Estou a falar de fazer conexões com pessoas. Hoje temos pessoas físicas e temos pessoas no ambiente virtual. Então é preciso nós olharmos também para estas comunidades virtuais. Quais são as comunidades virtuais a que nós nos filiamos? Quais são as comunidades virtuais que nós seguimos, que nós nos inspiramos? Presenciais, nós vamos precisar de frequentar museus, cinemas, concertos, seminários, eventos de toda a natureza, até eventos religiosos, porque nós não sabemos para onde a profissão vai nos levar. Sim. Eu sou a experiência disso. Neste momento eu estou a estudar comunicação, mas numa área totalmente fora do contexto Das relações óbvio das relações públicas. Eu estou a estudar gestão de comunicação para projetos de aquacultura de pequena escala. A comunicação nos leva a passear por lugares mais sinuosos possíveis. Nós devemos, ainda nas competências, saber fazer fotografia, saber avaliar uma fotografia, saber avaliar um vídeo, conhecer as saturações das cores, conhecer os códigos das cores. Então, estes elementos é que vão agregar maior competência para os profissionais de comunicação. Durante a minha formação, eu me formei antes do boom das redes sociais e da digitalização da comunicação. Tive que aprender, primeiro, a trabalhar nestes ambientes digitais para orientar melhor os meus estudantes e tive que aprender também para o meu exercício enquanto profissional de comunicação, porque para além de estar na sala de aulas, eu também trabalho numa área que faz gestão de comunicação de uma instituição, e no caso uma instituição de ensino superior. E falando assim, estamos aqui no campo profissional ainda, já teve um projeto que foi marcante para si e pode perceber o poder das relações públicas para a sociedade, para a vida pessoal? Sim, tenho exemplos muito vivos e muito próximos. Uma das disciplinas que eu leciono é a disciplina de organização de eventos. E nesta disciplina, os estudantes são orientados a criar um projeto teórico, prático, de realização de um evento. Ora, eu me espanto a cada ano com a qualidade de produção dos eventos dos estudantes. Para mim são histórias de sucesso enquanto professora, são histórias de sucesso enquanto profissionais de relações públicas, porque esses estudantes, que são estudantes do terceiro ano, conseguem organizar eventos bem estruturados, obedecendo a todos os critérios de organização de um evento corporativo. E mais, estes eventos são organizados em ambientes totalmente diferentes do espaço acadêmico. Quer dizer que é fora da escola. Fora da escola. E o estudante é treinado pela professora até para fazer captação de recursos, patrocínios, parcerias. E os estudantes conseguem parcerias com instituições públicas, instituições privadas, empresas de hotelaria, empresas de restauração. E o engajamento dos públicos a estes eventos é inquestionável.
conseguem estar em espaços físicos que hospedam os seus eventos, onde em condições normais deveria-se pagar uma taxa para aceder àquele local. Mas eles usam da técnica de negociação para poder conseguir ter estes espaços de destaque para a realização dos eventos. Os eventos são mais do que uma atividade aproximativa entre os públicos, garantem um engajamento rápido e fazem com que a organização se torne uma notícia. Através desses eventos, a instituição onde trabalho conseguiu se afirmar em lugares com destaque, porque os estudantes conseguiram ou conseguem ter cobertura midiática, por exemplo. Cobertura midiática das televisões com destaque na cena da comunicação nacional. Cobertura midiática dos diferentes canais de comunicação, desde os tradicionais aos novos canais de comunicação. Para mim, a história de sucesso próxima é destes projetos que são realizados pelos estudantes e que fecham com sucesso. Tem um outro que esse, para mim, é o uau das relações públicas. Em 2013, na altura da realização do primeiro Congresso de Relações Públicas, que é uma atividade que foi da iniciativa da Escola Superior de Jornalismo, houve necessidade de se contratar um serviço de transporte para os participantes do evento. Foi uma empresa pública de transporte. A contrapartida foi que a empresa solicitou para fornecer este serviço de transporte dos participantes foi a montagem de um setor de comunicação nessa empresa. O que é que aconteceu? A Escola Superior de Jornalismo, através dos seus estudantes, criaram um projeto de estabelecimento não só de um gabinete, mas também de um departamento complexo de comunicação e imagem dessa instituição. 2 estudantes foram contratados por esta organização. E, claro, sob a supervisão dos professores da Escola Superior de Jornalismo e, em particular, do curso de Relações Públicas. Então, para mim, esta é uma das grandes histórias de sucesso. Sim. Pois, olhando essa transformação das relações públicas, quais são os desafios que nota, os desafios éticos que as relações públicas vêm enfrentando em Moçambique? Eu entendo que a comunicação, ou a área da comunicação e a área das relações públicas, eu vou falar sempre assim, comunicação e relações públicas, porque se entrecruzam e se confundem muito. O grande desafio que a área da comunicação e das relações públicas tem é o fato de termos muitos curiosos. Eu sou capaz, eu posso fazer, mas se existem instituições que dão cursos de nível superior, pós-graduação e até de doutoramento, significa que é uma ciência. Pois. E tem um método, e tem uma disciplina, e tem uma ética, uma deontologia por trás deste processo de aquisição de conhecimento. Então, quando aparecem estes curiosos, que são comunicadores natos, vou assim dizer, entre parênteses, e passa a expressão, acaba fragilizando a área. Não vamos ter curiosos em medicina, em agronomia. Por que temos curiosos em comunicação? Então, talvez seja o momento de criar-se um colégio que defenda os interesses da área de comunicação. Mais do que uma associação, existe a Associação Profissional de Relações Públicas, mas talvez a existência de uma ordem dos profissionais de relações públicas, pode não ser exatamente dos profissionais de relações públicas, mas talvez dos profissionais da área de comunicação e da informação no seu geral, que é para evitarmos alguns, predadores deste campo de atuação. E outro desafio é que algumas organizações ainda não entenderam o real impacto que a área gera nas organizações. Ter uma área específica que responde pelas relações públicas ou pela comunicação organizacional é uma mais-valia para a organização, porque esta pode investir em
campanhas de comunicação, em estratégias de comunicação, mas se estas estratégias, campanhas não são feitas ao espírito da área de comunicação, seguindo os procedimentos, as normas, olhando para os diferentes tipos de públicos, olhando para os contextos destes públicos, a organização não vai desenvolver no campo da comunicação. Por um golpe de sorte, a organização até pode ter sucesso, mas esse sucesso pode ser temporário. O que vai acontecer é que pode-se contratar um profissional bombeiro para conter uma situação imediata, instantânea. É uma contenção temporária, mas se existe uma permanência neste trabalho de comunicação, de relações públicas, com maior facilidade as organizações vão começar a construir uma imagem favorável e uma reputação robusta. Ouviram a docente Vânia? É preciso ter um departamento de comunicação na vossa empresa. Ainda nos desafios, como é que avalia o papel das mulheres na comunicação e na liderança institucional? É uma alegria para mim estar aqui num pod que está a ser comandado por uma mulher e a produção também é uma produção de mulheres. Devo dizer que a comunicação no geral hoje já está com um número significativo de mulheres a desempenharem papéis de destaque. Nós temos mulheres mais do que simples caras bonitas do processo comunicativo das organizações. Estou a falar das organizações produtoras de informação, rádios, televisões, jornais e blogs, por aí adiante. Por trás dos bastidores também temos a mulher presente lá, não é? Nós temos produtoras, realizadoras, mulheres que comandam o processo de articulação dentro do campo da comunicação. E mais do que este grupo de mulheres que está na execução das atividades de comunicação, temos também grandes gestoras, temos CEOs, temos PCAs, temos diretoras nacionais no campo da comunicação. Então é uma alegria para mim perceber que a cena da comunicação mudou ou tende a mudar. Que antes, tanto para a área de relações públicas e mais incidência ainda para o jornalismo, nós víamos mais homens. Hoje existe uma equidade, não é? E as instituições também de formação têm incentivado cada vez mais as mulheres a formarem-se no campo da comunicação. Analisando de uma forma ampla, o que é que mudou na geração antiga e atual no campo da comunicação e o que é que não deve mudar? O que é que mudou? A facilidade de acesso à informação, a ferramentas de trabalho, a criatividade mudou. As ferramentas tecnológicas digitais possibilitam a realização de múltiplas tarefas num curto período. Melhora a qualidade, a quantidade do produto final, mas ao mesmo tempo gera um certo ócio nas pessoas. O desenvolvimento da criatividade nata humana fica inibido, porque nós temos ao nosso serviço ferramentas de comunicação, ferramentas tecnológicas, artefatos tecnológicos que vão nos possibilitar realizar múltiplas tarefas. Sim. E eu entendo que de 10 anos para trás, os profissionais eram muito mais articulados. Boa fala, boa retórica, que vem se perdendo com o passar do tempo. Alguns profissionais têm este déficit na construção textual, na construção discursiva, Sim, no trato e na formalidade com outros intervenientes. Então eu percebo estes dois elementos, que não vou falar de grandes gerações, não tenho nenhum estudo aqui à mão para afirmar categoricamente. Em determinados momentos confunde-se como falta de profissionalismo, falta de ética, falta de decoro profissional e pensar que tudo nós vamos resolver
por trás de um aparelho tecnológico, que nem um computador ou um celular, nem sempre vai ser possível, porque nós temos a nossa fala oral, por exemplo. Na oralidade, nós temos que mostrar um alinhamento entre o que nós escrevemos, o que nós colocamos nas nossas redes sociais digitais e aquilo que nós verbalizamos. São essas diferenças que eu percebo das gerações passadas e estas. E como relações públicas, como é que as relações públicas podem contribuir para uma sociedade mais crítica? Bem, eu vou olhar para essa questão e vou chamar um profissional de relações públicas que sequer é da minha geração, que é o Yves Lee. O Yves Lee, que é considerado o pai das relações públicas, isso é o que os livros dizem, não sou eu quem diz. Tudo que ele fazia era fazer com que as organizações falem com os públicos. As organizações precisam ser comunicantes. A forma de contribuir para uma visão crítica dos processos comunicativos nas sociedades ou nas organizações é precisamente a partilha de informações. As pessoas precisam ser informadas. O público interno precisa saber sobre tudo o que acontece na organização. O público externo ou os públicos externos, que são os maiores impactados pelas atividades organizacionais, estes também precisam saber sobre o que se fala, o que se faz, o que se diz sobre a organização que impacta sobre os mesmos. Então, eu percebo que para que as relações públicas garantam que haja este espírito crítico, é preciso que haja transparência no diálogo, é preciso que haja um diálogo participativo, é preciso que haja um diálogo colaborativo. Sim. Se é para ser segredo, então que ninguém saiba. Se é para ser segredo, então não vamos abrir organizações. Se queremos abrir organização, nós devemos pensar na gênese do que é uma organização. É a junção de pelo menos duas pessoas para um objetivo comum. Então, se nós queremos ter um objetivo comum, devemos partilhar pontos que se intersetam. Tem que haver um diálogo fluido, um diálogo permanente. Só desta forma nós vamos conseguir garantir que haja um alinhamento entre a organização e seus diferentes públicos. Falamos um pouco das relações públicas e da comunicação, agora vamos falar da Vânia Calado Tempo. O que é que a inspira, o que é que continua a inspirar a docente a trabalhar em comunicação todos esses anos? Bem, eu trabalho em comunicação porque eu acho que já não sei em que mais eu posso trabalhar. Tenho um amigo que sempre que eu falo diz: a senhora fala muito alto. E eu digo: a minha voz é o meu instrumento de trabalho. A minha voz é o meu instrumento de afirmação. O que me inspira a seguir, a trilhar e a continuar engajada nesta atividade é a garantia que vale a pena. São os resultados palpáveis, positivos, animadores e motivadores que a comunicação nos traz. A comunicação humana em si é visível imediatamente quando ela está bem construída, quando ela garante que haja interação equilibrada entre os intervenientes do processo comunicativo. Então, no campo comunicacional, os efeitos de uma comunicação estratégica, pensada, alinhada, planeada, são visíveis. Então, isso é o que me inspira, porque é uma atividade que vai devolver o resultado. Sim. Pode levar um período, porque existe tempo de vida da comunicação. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Sim. Então, a comunicação vai levar este período para que ela se processe, por ser um processo mesmo, para que ela se configure até chegar ao resultado. Sim. Então, perceber que todo o esforço realizado tem retorno é o que mais me inspira. Sim, sabemos também que há professores, há docentes que são muito fechados e há outros muito abertos, amigos dos estudantes. Algum projeto ou um aluno, estudante que a emocionou particularmente ou a docente é mais fechadinha? Eu sei que ela não é fechadinha. Eu não sou fechadinha. Eu me emociono todos os dias. É assim, eu fiz o curso de Relações Públicas no ensino superior
Eu nunca tinha entrado numa sala de aulas e eu nem esperava que fosse entrar numa sala de aulas. Eu devo dizer, eu tive bons mestres de verdade. Os meus professores, mais do que me ensinar comunicação, relações públicas e todas as outras vicissitudes do curso, me ensinaram a ser uma profissional humana, não é? Sim. Então, se os meus mestres me inspiraram pela forma como eles transmitiam o conhecimento, naturalmente, quem saiu os seus dons de janeiro. E depois, eu fui fazer um mestrado em Pedagogia e Qualidade de Ensino Superior, em 2016. Fui fazer numa instituição cuja especialidade não era comunicação, eram ciências exatas. Um Instituto Politécnico de Ciências Exatas. Eu não vou dizer aqui o nome da instituição. E tinha professores de 3 nacionalidades. Então, a forma como cada um destes professores lecionava impactou sobre mim e na minha forma de estar na sala de aulas. Para mim, Vânia, não precisa fazer cara feia para ensinar. Pelo contrário, ensinar com leveza acho que garante algum resquício de conhecimento para o estudante, não é? Sim. Então, mas quando é a vez de aplicar o regulamento, também aplico o regulamento. Tanto que já recebi vários apelidos ou nomes. Tem um que eu não me esqueço, eu vou me recordar, Bruxa Má. Eu recebi o nome de Bruxa Má. Eu não sei se você já viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já tem um vi. personagem lá, Sim. Cuca. Também já fui chamada de Cuca. E mais, a professora que chumba a rir. Porque uma coisa é nós termos um diálogo colaborativo, um processo de ensino e aprendizagem animado para que o estudante aprenda de forma leve. E outra coisa é este estudante também aplicar-se individualmente para que possa aprender, engajar-se no seu processo de formação, que é um processo individual. Então, dar aulas, para mim, é abertura. Eu sou uma professora que gosta de sorrir. Sempre. É docente que teve mestres, com certeza agora é mestre para os outros. Que conselhos poderia dar para jovens ou estudantes que querem seguir esta área de comunicação e se engrenar nas relações públicas? O primeiro conselho que eu dou a quem tem intenção de abraçar esta área, para quem já está nesta área, primeiro, leitura. Ler sobre relações públicas, sim. Ler sobre viagens a Marte, sim. Ler mensagens de texto, sim. Ler aqueles textos longos que nós recebemos nas redes sociais. Ler jornais físicos e digitais também. Para mim, os digitais cansam um pouco. Ter disciplina individual. Saber dividir o tempo de sorrir e o tempo de trabalhar. Ter uma curiosidade permanente e um espírito de aprendizagem permanente. Aprender todos os dias. Recentemente, eu fiz uma formação em gestão de redes sociais e fiz nada mais, nada menos com um estudante, um antigo estudante da Escola Superior de Jornalismo, que ele, depois de terminar o curso, foi se especializar em gestão de conteúdos para redes sociais. E é um profissional de sucesso. E eu decidi me inscrever para os cursos que o estudante estava a dar, ou tem dado. Aprender todos os dias, fazer qualquer curso que aparece, qualquer coisa que se mexe e que se chama formação, que tem impacto na área de comunicação, pode se formar. Aprendemos todos os dias. Conhecimento nunca ocupa lugar, pelo contrário. É a melhor forma de se manter atualizado ou atualizada sobre as novidades da área de comunicação. Que sonho! Ser lembrada na área de relações públicas, a minha maior realização
é poder testemunhar o sucesso e os patamares elevados dos meus estudantes. Eu sou uma professora feliz, realizada. Tenho poucos anos de carreira, apenas 10 anos. E nestes 10 anos eu tenho orgulho de dizer que formei homens e mulheres que estão a contribuir de forma valiosa, impactante para a comunicação no nosso país e fora dele. Tenho a felicidade de ter estudantes, antigos estudantes, que hoje são donos e donas de organizações, são líderes de organizações. Uns optaram pelo autoemprego e têm sucesso neste autoemprego. Então, a forma de eu ser lembrada com sucesso é a realização dos meus estudantes. Nada mais do que isso. Eu saber que cada um está muito bem encaminhado e que esse encaminhamento, em parte, teve a contribuição da professora Vânia através das disciplinas que ela lecionou na instituição onde ela trabalha. Obrigada, docente, por partilhar a sua experiência conosco com a EP Talks. Que a sua voz, eu ouvi dizer que a docente fala alto, então que a sua voz continue a inspirar e a fortalecer as relações públicas em Moçambique. Eu que agradeço por me terem convidado para este diálogo no RP Voices e espero assistir em breve o resultado final desta conversa. Vai assistir. E este foi o primeiro episódio do RP Voices, que é um espaço que nós trazemos profissionais de relações públicas, de comunicação, que se destacam na área de comunicação cá em Moçambique. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio.